O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, com toda a Igreja, a memória de São Bento. São Bento viveu no século IV e ele é considerado o fundador do monaquismo no Ocidente. Nós temos Santo Antão no Oriente, no século II, e temos São Bento no Ocidente, no século IV. Coincide com a queda do Império Romano e a sociedade europeia estava se organizando depois da existência desse grande império. E a regra de São Bento, que pode ser traduzida em duas palavras bastante simples, ora et labora, foi o grande guia para inúmeras congregações religiosas que se inspiraram nessa regra para constituir os seus estatutos, organizar a sua vida monástica. Nós temos inúmeras congregações que se inspiram na regra de São Bento. Muitas delas, não todas, mas a maioria, são consideradas ordens beneditinas. Quem nunca ouviu falar do grandioso mosteiro de São Bento, que está no centro da cidade de São Paulo. E aqui mesmo nós temos congregações beneditinas na nossa cidade. Hoje nós nos alegramos e nos confraternizamos na fé com todos eles que celebram a memória do grandioso São Bento, que na década de 70 ele foi proclamado pelo Papa Paulo VI como padroeiro da Europa, pela grande contribuição, um mestre de doutrina, um guia espiritual para gerações e gerações de cristãos que vieram depois. Por isso, na primeira leitura, nos é lembrado de Jacó. Jacó está com sua família, eles estão acampados num lugar. O Jacó está passando por um momento difícil e de grande dúvida. Então acontece aquela passagem que todos nós conhecemos, em que Jacó é visitado por Deus e Jacó luta com Deus. O que é essa luta? Na luta, Jacó sai ferido na coxa e eles têm que seguir o seu caminho mancando, porque ficou uma marca da sua luta com Deus. Quantos de nós já não passou por isso? No momento importante de decisão, no momento crucial da nossa vida, é necessário tomar uma decisão. E é muito sábio, é muito sábia aquela que toma a sua decisão no Senhor.
Então, os nossos dilemas pessoais, as nossas dificuldades do dia a dia, nada são mais do que provações e lutas que muitas vezes nós temos que travar com Deus, pela nossa fé. Então, é sábio quando nós precisamos tomar uma decisão importante que vai afetar a nossa vida, vai afetar o nosso futuro, coloquemos nas mãos do Senhor. Assim como fez Jacó. Por que Jacó é citado hoje aqui na primeira leitura? Porque ele é um grande patriarca de Israel. Ele é um grande mestre de fé também, assim como São Bento, né? Nós conhecemos a medalha de São Bento. A medalha de São Bento traz aquelas letras, né? Aquelas iniciais, que cada uma delas que tem ali circuncidando a medalha é: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, afasta-te, Satanás, bebe tu mesmo do teu veneno. E são muitas as opiniões, são muitas as seduções do demônio neste mundo, mas nós devemos estar atentos à voz de Deus, no recolhimento da nossa oração. Se você precisa tomar uma decisão importante na sua vida, não se esqueça, coloque-se em oração. Faça o seu retiro espiritual na oração. Coloque diante de Deus as suas dúvidas, os seus dilemas. Peça que a luz da fé possa iluminar o seu caminho. Cristo é o nosso farol. É Ele que ilumina a nossa vida. É Ele que ilumina a nossa estrada. Não tome qualquer decisão sem fazer uma oração, sem participar da missa, sem ir na igreja. E quem sabe, de vez em quando, invista em si mesmo, na sua fé, faça um retiro espiritual. Muitas das nossas comunidades paroquiais oferecem retiros em datas, ocasiões especiais, importantes. Invista em si mesmo, na sua fé. Não podemos tomar uma decisão importante para a nossa vida assim de qualquer maneira. É assim que nós incluímos Deus na nossa história, assim como fizeram os grandes santos, os patriarcas, São Bento, né, o patriarca Jacó e tantos outros santos que nós conhecemos na vida e na história da igreja. No Evangelho nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus, que olha para a nossa vida, olha para os nossos dilemas pessoais, as nossas lutas. Jesus, Ele se compadece de nós. Ele sabe das nossas dificuldades. É a palavra de Deus que a manifesta para nós nesse dia de hoje. Tenho pena deste povo, pois são como ovelhas sem pastor. E a gente percebe quantas pessoas tristes, desanimadas, deprimidas, mas que muitas vezes não buscam o Senhor, a verdadeira luz, a verdadeira fonte. O que Jesus disse para a samaritana: eu sou uma fonte inesgotável de água viva. Quem tem sede, vem a mim, beberá da água da vida. Eu sou a luz do mundo. Não podemos perder tempo atrás de luzes artificiais. Ele é o Senhor Deus da vida. Ele é a nossa luz. E Jesus diz: tenho pena deste povo, pois são como ovelhas sem pastor. E Jesus, vendo as multidões, se compadeceu delas. Estavam cansadas e abatidas. E Jesus então pede: a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Sempre podemos fazer algo em prol da comunidade. Sempre podemos realizar algo em prol de um necessitado. Nós não podemos ficar
sentindo pena de nós mesmos. Há tanto a ser feito. Tantas pessoas necessitam da sua fé, do seu amor a Cristo. Essa é a regra de São Bento. Reza e trabalha. Né? Dizia Santo Tomás de Aquino, mente sã, corpo são. Mens sã, corpore são. Então, trabalhar e rezar, realizar algo em benefício do outro. Isso nos mostra o verdadeiro caminho para Deus, a verdadeira luz. Por isso o Senhor clama e continua clamando. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. E numa sociedade egoísta, individualista, voltada para o lucro, para o dinheiro, aonde não se encontra fé, não se encontra caridade, muito mais, esse apelo do Senhor se torna premente. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Então, que possamos estar unidos ao Senhor, atentos à sua palavra e disponíveis a todos aqueles que necessitarem de nós. Assim seja.